Olá pessoal, hoje nós vamos estudar a página 138 do livro de português. Peguem seus livros e prestem bastante atenção. Após abrir a página, vamos ler. Como vimos em capítulos anteriores, existem 3 tipos de predicado: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Assuntos esses que a gente já estudou nos bimestres anteriores. Então, o predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo, o nominal é aquele que tem como núcleo um predicativo do sujeito, e o predicado verbo nominal é o que tem como núcleo um verbo e um predicativo do sujeito. Nós vimos também os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Os transitivos, que são aqueles verbos que precisam de um complemento, e os intransitivos são os que não precisam de um complemento para ter um sentido completo. Após relembrar esses assuntos que a gente já estudou anteriormente, vamos ler a primeira questão. Aqui no vídeo a foto ficou um pouco embaçada, mas vocês acompanhem pelo livro. Então, primeira questão. Leia um período retirado da resenha. Espetáculo: Os saltimbancos chegam às casas de cultura. Então, observando as palavras destacadas. Rumo à cidade grande para iniciar uma nova carreira artística, encontra os seus antigos donos e decidem enfrentá-los por medo de voltarem a ser escravizados. Então, a gente vê que as palavras destacadas aí são encontram e enfrentá-los. Aí agora, compare a versão original com esta versão. Rumo à cidade grande para iniciar uma nova carreira artística, encontram e decidem enfrentar por medo de voltarem a ser escravizados. Então, novamente, as palavras que estão destacadas são as mesmas, são encontram e enfrentar. Letra A. Na segunda versão, que expressões do primeiro trecho foram excluídas? Então, a gente vai reler esse primeiro trecho e vai observar quais foram as expressões que foram excluídas na reescrita do segundo trecho. Então, vocês vão reler esses 2 trechos novamente e vão dizer quais foram as palavras que foram excluídas nesse segundo texto. Vocês vão comparar essas 2 versões. Na letra B, vocês vão dizer qual é a importância dessas palavras que foram excluídas para o sentido do texto. Então, vocês vão dizer se as palavras que foram excluídas, elas mudaram o sentido do texto ou não. Vão dizer qual é a importância delas. Já a segunda questão, ela diz o seguinte: agora, observe esses trechos de um período do mesmo texto. Os trechos são: o musical narra a jornada de 4 animais. Outro trecho, que se juntam para formar um grupo musical. E o terceiro trecho é: após fugirem de maus tratos de seus patrões. Na letra A, os verbos em destaque precisam de complementos para que sejam compreendidas as informações que transmitem nessas orações. Então, quais são os verbos em destaque? São narra, formar e fugir. Então, vocês vão dizer se esses verbos sozinhos, eles conseguem dar uma informação de sentido completo ou se eles precisam ter um complemento para poder passar a informação de forma completa. Na letra B, vocês vão dizer quais são as expressões, as palavras que complementam o sentido desses verbos, de narrar, de formar e fugir. Então, quais são as expressões que completam o sentido? Por exemplo, o musical narra. Então, logo surge a pergunta: narra o quê? Se juntam para formar. Formar o quê? Fugirem. Fugirem de quê? Então, vocês vão dizer quais são as palavras que complementam esses verbos. Na letra C, diz o seguinte: na composição dos complementos, há uma palavra que é mais significativa em relação às demais, ou seja, o núcleo. Qual é o núcleo de cada um desses complementos? Primeiro vamos entender o que seria o núcleo desses complementos. Então, esses complementos, eles são os objetos diretos e indiretos.
e eles possuem um núcleo. O que é o núcleo? A palavra mais importante dentro da frase, dentro do complemento. Então vamos analisar o primeiro trecho. O musical narra a jornada de 4 animais. O verbo narra é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento, alguma palavra ou alguma expressão que complete o seu sentido. A jornada de 4 animais é justamente esse complemento, que funciona como objeto direto. Então, dentro dessa expressão, a jornada de 4 animais, há um núcleo, que é a parte mais importante, que é sobre aquilo que está se falando. Então, está se falando de 4 animais. Então, o núcleo seria de 4 animais, porque a jornada se refere aos 4 animais. Então, a resposta desse primeiro trecho é 4 animais. Então, vocês vão tentar encontrar o núcleo dos outros 2 trechos. A primeira a gente já respondeu. 4 animais é o núcleo. Então, vocês vão procurar o núcleo da frase que se juntam para formar um grupo musical e do outro trecho, após fugirem de maus tratos de seus patrões. Na letra D, diz o seguinte: qual desses verbos precisa ser conectado ao seu complemento por preposição? Então, vocês vão reler esses trechos e vão observar qual verbo destacado que está ligado por uma preposição ao seu complemento. Então, o musical narra a jornada de 4 animais. Está ligado por uma preposição? Não, né? Está ligado por um artigo, a. Já na segunda, que se juntam para formar um grupo musical. Também não há uma preposição após o verbo destacado, formar. Não é preposição, então não há presença aí de preposição. Já na terceira, após fugirem de maus tratos de seus patrões, a gente vê que há, sim, a presença de uma preposição, a preposição de, que está ligando o verbo fugirem ao seu complemento, maus tratos de seus patrões. Então, a resposta correta dessa letra D é a terceira expressão, a terceira frase, após fugirem de maus tratos de seus patrões, pois o verbo fugirem pede a preposição de. E por que ele pede a preposição de? Porque, vejam, fugirem. Automaticamente surge a pergunta: fugirem de quê? Então, de maus tratos de seus patrões. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bom desempenho na atividade.